Aleluia. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que queremos, é tudo que ansiamos. Ele é nosso Pai amado. E a palavra diz que nós somos um com Ele. E juntamente com Ele nós podemos todas as coisas. Ah, meus queridos, você precisa saber quem você é. Você é filha, você é filho. E juntamente com Ele você consegue e pode todas as coisas. Tenha certeza, a certeza em seu coração de quem você é. Ah, Deus, Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que ansiamos. Tu és tudo que queremos. Tu és a nossa vida. Tu és o nosso fôlego de vida. Ah, Tu és o ar que respiramos. E sem a Tua presença, Senhor, sem a obra da cruz, sem o Teu amor derramado sobre as nossas vidas, ah, Pai, seria muito difícil permanecer. Mas nós entramos aqui com a certeza de quem nós somos. Somos amados e amadas do Senhor. Ah, Senhor, obrigada por nos receber, Senhor, em Teu coração. A canção disse que nós somos achados no coração de Jesus. Fomos encontrados por Ele. Ah, não há privilégio maior. Que amor é esse? Que amor é esse? Que nos une, que nos faz um com Ele. Que amor é esse? Que nos achou, nos encontrou e nos colocou em uma posição de filhos. Quem você era antes? Quem eu era antes? Ah, Deus, obrigada. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada por Teu amor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Ah, obrigada, Jesus. Ah, Senhor, aplauda o Senhor. Toda a honra e toda a glória é dada a Ti, Jesus. Obrigada, Deus. Aleluia. Santo é o Teu nome, exaltado é o Teu nome. Amém. Glória ao Teu nome, Jesus. Moisés cantou 2 canções onde falou de medo. E várias outras pregações aqui falam que nós não precisamos mais ter medo, que o amor de Deus lançou fora todo medo, e essa é uma verdade que nós precisamos tomar posse. Mas será que verdadeiramente nós temos vivido essa verdade? E eu quero falar hoje sobre posicionamentos. Pastor Cleito falou sobre posicionamento de filho no domingo, pastor. Posicionamento de filho. Amém. Vamos ler em uma pessoa que ele nem sabia que ele era filho. Na verdade, ele não era ainda. Ele era só um servo. Mas ele tomou uma posição e conseguiu vencer. Vamos ler em 1 Samuel 17. Quem lê a Bíblia constantemente já sabe de quem eu estou falando.
17:1. Antes disso, eu vou falar algo. Quando eu me converti, eu tinha 22 anos de idade. Já era casada, mãe de 2 filhas, Karen e a Camila. Um ano depois de ter me convertido, eu já estava liderando uma célula. Só que eu não sabia direito. Eu tinha um medo dentro de mim. O medo do que as pessoas iam perguntar, do que as pessoas iam falar. E eu lembro que na minha célula tinha um rapaz que fazia teologia. Estava acho que no 3º ano de teologia. E eu, conhecendo a Jesus ainda. E eu fui aprendendo um pouquinho, né? Que a gente nunca para de aprender. Todos os dias a gente precisa aprender, buscar conhecer. E eu lembro que um dia eu estava em uma célula. De repente, uma pessoa chega desesperada e fala: por favor, vamos lá em casa. A minha mãe está endemoniada. E naquele momento eu tinha 2 posicionamentos. Ficar e falar, deixa ela lá. Ou ir até lá e assumir a posição que Deus tinha preparado para mim. E no momento eu lembrei, mas eu não jejuei hoje. E aí depois, logo em seguida, eu lembrei. Mas a palavra diz que Ele me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aí eu fui, né? Enchi o peito de ar. Eu falei, quero ver agora. Cheguei lá, a mulher estava, né, pelo chão. Eu não lembro muito das palavras dela, mas eu também nem quero lembrar. E aí, eu acho que a Shirley estava comigo. E aí ali eu ajoelhei e falei, em nome de Jesus, sai agora. Essa mulher vai ser livre agora. E 2 minutos depois ela se colocava de pé e chorava constantemente. Mas eu tive naquele momento que tomar um posicionamento. E ontem nós tivemos uma reunião e eu comentava com a Marinês e com a Estelinha que a gente estava falando de palestras do encontro. E eu falava para ela, né, Estela? É mais fácil você ministrar uma libertação sabendo quem você é, e você vai lá e expulsa e ele tem que sair, porque é no nome de Jesus. E você vai lá com toda a autoridade que Deus te deu, e vai lá e fala assim, ó, eu não posso, mas Jesus que está em mim pode. Sai agora, em nome de Jesus. E sai calado, porque a gente não gosta de escândalo. E aí, ele sai. Mas com o Espírito Santo é diferente. Com o Espírito Santo, a pessoa tem que se abrir. A pessoa tem que estar pronta aqui, ó, para recebê-lo. Ela tem que estar disposta a receber o Espírito Santo. A gente vai, ministra, seja batizado em nome do Espírito, mas se a pessoa não tiver um entendimento e saber que ela é filha, e que por direito, quando o Espírito Santo entrou dentro dela, Ele conquistou todas as coisas, muitas vezes elas não recebem. Então, quando você toma um posicionamento diante de situações, diante de problemas, quando você sabe quem você é, o medo não pode mais tomar conta. Mas vamos ler, né? 1 Samuel 17 diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram
e acamparem no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam no monte de um lado da além os israelitas, no outro monte, do outro lado da Quém. E entre eles o vale. Então, para que a gente possa entender um pouquinho, eu quero que vocês visualizem comigo. Vocês imaginem lá quem mora em Itapevi, que é só morro. E Carapicuíba também. Mas lá tem uns morros que a gente não consegue, meu carro não sobe, tá? Uma vez eu fui na Carina, meu carro não queria subir. E você imagina, o exército de Israel estava acampado num vale, aí tinha um monte. Um vale no meio, outro monte. E o exército estava lá se preparando, né, para a guerra, e o outro exército aqui. E a Bíblia diz que veio Golias. Golias veio afrontar o exército de Israel. No versículo 10, diz que ele passou 40 dias de manhã. Deixa eu ver se é no versículo 10 mesmo. Ele afrontou. No 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. A Bíblia diz que de manhã ele ia lá e afrontava o exército. De tarde ele ia lá e afrontava o exército. Ele dizia assim, no versículo 9. Parou e chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que sais? Formando-se uma linha de batalha. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei aí dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. Isso foi no primeiro dia. Será que ele falou isso todos os dias? Ou de repente ele chegava lá e falava assim: ei, não tem homem aí para me afrontar não? Para me enfrentar? Ei, vocês são frouxos, hein? Pelo amor de Deus, exército de Saul, não tem ninguém. Venha, venha contra mim. Não tem nenhum homem aí. Nem o rei Saul ousou a se levantar contra aquele filisteu. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes, para nos posicionarmos como filhas e filhos, nós não podemos ter medo, sabe do quê? Da comunicação. Sabe por quê? Porque o poder da comunicação, quem se comunica, ele tem o poder de convencer, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de influenciar, ele tem o poder de comover, ele tem o poder de esclarecer, e ele tem o poder de sensibilizar e marcar presença no mundo. Somos filhos que marcam a presença ou não somos? Quem você é diante dessas afrontas, diante dos problemas, diante das situações? Você está se portando como o exército de Israel e Saul, que muitas vezes estava lá escondido. No versículo 24, leia lá. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O medo tem te paralisado. Golias sabia se comunicar. Ele sabia enfrentar. Ele sabia que ele era um guerreiro invencível, porque ele já tinha vencido muitas batalhas.
Só que o exército de Israel não conhecia o poder de Deus. Eles não sabiam. E Davi veio. Parecia que ele nem estava ouvindo, porque quando ele foi levar comida lá para os irmãos dele, a mesma coisa que o exército estava ouvindo, ele ouviu. Foi ou não foi? Ele ouviu que aquele, que ele chama de incircunciso. E nós sabemos que circuncisão era um sinal de aliança, de pacto que Deus tinha feito com Israel. Então ele sabia quem ele era. Ele falou assim: nós temos um pacto com Deus. Nós temos uma aliança com aquele que vence todas as batalhas. Mas eles não. Parecia que ele nem tinha ouvido. E aí, meus queridos, Golias tentava assustar o povo pelo grito. Sabe que quando você está no monte, Jesus fazia isso, né? Ele subia no monte e ele pregava as multidões, porque ele usava o vento. E aí, Golias fazia a mesma coisa. Ficava gritando lá de cima e afrontando o exército de Israel. E quando estamos diante de uma situação gigante, e essa situação grita aos nossos ouvidos e impõe medo, muitas vezes esquecemos de quem nós somos e da posição que nós temos em Cristo. Porque Ele nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Ele. E Ele diz que nós temos poder e autoridade para vencermos todas as coisas, todas as batalhas da vida. Davi sabia quem ele era. Até a aparência de Golias amedrontava o povo. A Bíblia relata aqui, né? Não sei quantos quilos tinha a couraça dele. Fala do capacete. Fala não sei quantos quilos tinha a lança. Fala não sei quantos quilos tinha... Como é que chama aquele negócio na perna? Não é caneleira de jogador? Como é que é o nome? É isso aí, vocês sabem. E aí, tudo aquilo, a aparência dele era muito grande. Muitas vezes o ser humano, ele compara. O ser humano é terrível. Ele olha e compara. E eu tenho certeza que o exército de Israel estava olhando assim. Olha o tamanho da mão daquele cara. Olha o tamanho da espada dele. Olha o tamanho dele. Diz que ele tinha, se eu não me engano, 2,75 metros. Gente, nem o GG consegue, né? Maior, quanto você tem, GG? 1,95. Tipo, era mais de 1 metro, muito alto, muito grande. E aí, o que ele fazia? O exército ficava comparando, né? Como podemos vencer esse cara? Como podemos vencer essa situação? E às vezes nós olhamos para o tamanho da situação e do problema e falamos assim: olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho desse gigante que tem se levantado na minha vida. E às vezes nós ficamos ouvindo vozes, sabe, os gritos. Tem pessoas que não têm a metade do que você teve. Metade dos problemas e caiu. Tem pessoas que nem passou pelo que você teve e já deixou o casamento. Tem pessoas que não passou as finanças que você está passando e já desistiu de tudo. Quantas pessoas no tempo da pandemia se mataram por causa da crise? Porque não suportaram viver em extrema pobreza. Quantas pessoas, em meio a situações difíceis, desistem da vida e se entregam a uma depressão e até mesmo a um suicídio.
Mas nós não. Fala assim, eu não. De novo, com convicção, eu não. Porque eu sou filho. Eu sou filha de Deus. E eu sei quem eu sou. Aleluia. Toda vez que um gigante tentar ficar gritando aos seus ouvidos, você fala assim, eu não. Aqui não. Você pode gritar para lá, mas aqui não. Então, para que possamos vencer na vida, nós não podemos, nós temos, aliás, que perder o medo da aparência dos problemas. É você enxergar pela ótica de Deus e saber que tudo já está resolvido nele. Não é o que nós declaramos aqui? Tudo está feito, tudo está consumado. Jesus já conquistou para nós. É a sua posição, queridos. É o privilégio que você tem de ser filho de Deus. É sua herança. Amém? E aí, no poder da comparação ainda, nós ficamos pensando assim, eu sou fraca e ele é forte. Eu tenho pouco, ele tem muito. Eu tenho pouca força e ele tem muita força. Eu sou pequeno. A Bíblia diz que ele é um garoto de mais ou menos 16, 17. A Bíblia não, né? Eu não sei quem diz aí. Alguém diz. Que é mais ou menos de 17 anos. Quando você vê um garoto de 17 anos, por mais que ele seja comprido, tem uns que é maior do que eu, mas eles são magrinhos. Eles ainda não encorparam ainda. É ou não é? E aí Davi era pequeno diante do Golias, que era um homem. A Bíblia diz que ele era experimentado em guerras, ou seja, ele já tinha passado por algumas guerras. E Davi era o quê? Um pastor. O outro carregava, tinha lá sua armadura completa. Davi tinha uma roupa de pastor, um cajado de pastor e as pedrinhas de pastor que ele usava para matar o leão e o urso. E aí, como é que eu faço? Outra coisa que nós devemos olhar atentos. Aqui diz que Golias desafiava o povo de Israel. Desafiava mesmo. Vamos lá. No versículo 45. Espera aí que eu me perdi. Amém. Vamos ler lá o 45, que é o Davi que estava falando. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada, com lança, com escudo, e eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Se você conseguir vencer o medo da comparação, o medo do desafio que ele vinha, o poder do desafio que ele vinha desafiar todos os dias o exército. Se você conseguir vencer o medo, o poder do medo, da aparência dos seus problemas,
e você se posicionar e saber quem você é em Cristo, e você ter uma boca profética, porque foi isso que Davi fez. Ele já tinha feito isso daqui. Ele tinha uma palavra de fé. Ele falou assim: hoje mesmo, hoje, eu te matarei, acabarei com você. O que é que nós temos pronunciado quando nós vemos os gigantes, os problemas? O que é que tem saído das nossas bocas? Eu falo muitas vezes que, às vezes as pessoas, e já foi falado aqui, que nós atraímos aquilo que nós falamos, e nós temos que aprender que da nossa boca precisam sair palavras de bênçãos. Você precisa entender que da sua boca precisa sair palavras proféticas. Se você tem vivido um tempo onde as situações têm ficado maior do que você imagina, e você tem declarado: isso não tem mais jeito, ou essa situação não vai mudar, ou meu filho vai continuar dessa maneira, ou meu marido vai continuar desse jeito. Como que você vai conseguir vencer esses gigantes se você não tem um posicionamento e uma linguagem de fé? Profetiza, declare, mude sua linguagem, tenha um posicionamento de quem você é em Cristo. Por que que ainda nós temos a audácia, se é que eu posso falar audácia, de saber que nós somos filhos e declarar palavras contrárias à palavra de Deus? Tem duas coisas: ou você não sabe quem você é, ou você não lê a palavra. Da nossa boca não pode sair: eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Da nossa boca tem que sair: eu sou curada, eu sou liberta, eu sou livre, eu sou próspera, isso já deu certo, já está feito em Cristo. Da nossa boca tem que sair palavras de bênçãos. Se você não tem conseguido, tem um versículo que diz assim: ó, guarda a minha boca, Senhor, para eu não pecar contra ti. Está lá em algum lugar, eu já li. Não sei se é em Salmos, se é em Provérbios. Salmos. Então. E aí também diz assim, ó, como é que é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não tem, você não sabe por onde andar, por onde começar? Começa a ler, estudar. Estude. Entenda que tudo já foi conquistado para você. Amém, guerreiros? Se coloque de pé. Palavras de dúvida também não agradam a Deus. Como será? Talvez. Pode ser que aconteça. Sei lá, né, pastora? Será que vai dar certo? Sei, né? Deixa acontecer. Também não chega a lugar nenhum. Pastor Cleito prega aqui direto. Tiago. Que a dúvida é como a onda no mar, que vai e volta, não chega a lugar algum. E aí, como temos nos portado? Assumir uma posição de fé e de conquista é saber quem você é. Se posicionar é declarar a sua opinião publicamente sobre algo ou sobre alguém. Será que você, igual o Lucas falou, eu sou crente mesmo. Sou mesmo. Hoje a gente tem ficado escondido e acuado como o exército de Israel. Será? Porque eles estavam tremendo de medo. O versículo 24 diz isso. Que eles fugiam da presença do exército.
Agora você imagina um exército que era para estar lá à frente da batalha, escondido, fugindo, com medo de um homem. Porque não era o resto do exército, era um homem que estava afrontando. Só que é interessante que depois que Davi acaba com Golias, o que acontece? Aí muda a história, quem foge é o povo de Israel. Aí eles falam, é mesmo? Eu sou filha do Deus vivo. Aí o exército de Israel corre atrás deles, mata todo mundo, pega tudo que eles têm, porque fala que ele pega os despojos, né? Rouba não. Toma posse de tudo que eles têm e sai vitoriosos. Ah, queridos, se nós soubéssemos e tomássemos a posição de filhos e filhas, estaríamos em um lugar diferente. Feche seus olhos. Se você tem vivido uma situação, uma dificuldade, um problema, como o pastor Cleito diz, você pode até chorar uma noite, mas não é para a vida toda. De manhã você se levanta e fala, eu sou filho e filha e eu vou mudar essa situação. O filho de Deus e uma filha de Deus, ela muda com ações e com palavras. Palavras de Deus. E atitudes que o levem a um lugar melhor, a um lugar diferente. Eis-me aqui. Fale aí com Deus. O que você tem passado e você não tem se posicionado. Outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor. Na tempestade eu vi Tua voz, pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou. Aleluia. Declare ao Senhor que você vai e deve tomar uma atitude diferente diante disso que você está passando. Não se acovarde. Não se desespere. Não mude a sua posição, porque Cristo já conquistou para você.
Ah, não vou, pastora, não vou. Porque eu tenho medo. Que medo? Medo do quê? Medo de quem? Se você acredita que você é mais que vencedor e Cristo já conquistou isso para você, permita com que Ele lance fora todo esse medo. Declare palavras de fé, palavras abençoadoras, palavras que mudem as suas atitudes e as atitudes dos que estão ao seu redor. Saiba quem você é e a autoridade que o próprio Jesus conquistou para nós. Ah, você pode. Declare essa verdade. Como servo, eu vou fazer tudo que o meu Deus manda. Mas como filho e filha, eu vou desfrutar de tudo aquilo que Ele me deixou como herança. Como servo, eu vou servir ao meu Senhor de todo o meu coração, com toda a minha força, de toda a minha alma, de todas as maneiras que puder. Mas como filha, eu deito no colo do meu Pai e eu desfruto de tudo aquilo que Ele já preparou e conquistou para mim. Nós aprendemos isso aqui. E se você aprendeu isso e tomou posse disso, nunca mais você vai pensar da mesma forma. Você é filho, tem privilégios de filhos. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. Santo é o teu nome. Só quero falar mais uma coisinha para vocês. Meu marido já veio para a igreja, tá? Para quem não sabe, ele passou 2 anos e meio dentro da igreja. Ele liderou célula de jovens. Ele era um evangelista. Não, ele ainda é. E aí ele desistiu, porque talvez a palavra não foi plantada, né? Tem a parábola lá, né? Dos espinhos, da terra fértil lá. E aí teve uma bela situação onde ele
falou assim pra mim: você vai precisar tomar uma decisão na sua vida. E eu falei: diga. Ele falou assim: ó, você vai ter que decidir entre o nosso casamento e a igreja. Eu olhei pra ele e eu falei assim: do meu Deus eu não largo. Eu encontrei a pedra de maior valor. Claro que não foi nessa calma, mas eu falei pra ele, eu tomei uma posição, eu falei, ele me encontrou, como é que eu posso abandonar ele? E aí, quando eu ia falar para as meninas que estavam próximas de mim, eu acho que a Jo deve lembrar disso, eu falava: eu tomei uma decisão por Jesus e dele eu não largo. E vamos fazer as contas, já fazem 23 anos que eu tomei esse posicionamento em Cristo e dele eu não largo. Vieram gigantes, vozes que ecoaram aos meus ouvidos. Vieram desafios, vieram comparações, mas eu disse: do meu Jesus eu não largo. Ele quis me colocar contra a parede. Sabe o que aconteceu? Eu fiz 29 anos de casado e ele tá lá. Por quê? Porque eu me posicionei em Cristo. Não barganhe, não troque, não desista. E a promessa é: ele virá. É minha, já tomei posse e dela eu não desisto. Aleluia. Aplauda ao Senhor.